Temer diz que não há razão para que Bolsonaro seja preso. Então, nós temos aí, por um lado, essa pauta, que fala sobre o Temer dizer que não há razão para que Bolsonaro seja preso, sendo que foi o Temer que indicou o ministro que está à frente de todos esses inquéritos, né? Então, é um imbróglio aí, né? Grande, daquelas teorias de conspiração, né? Vamos conversar sobre elas aí e vou passar primeiro a palavra para o Rafael. Como o Diogo e o Papini devem saber essa situação muito mais que eu, né? Que eu não me interesso por isso, mas eu sempre lembro do que o Papini falou sobre a expressão que... Não sei se tu lembra, Papini, da última vez que tu falou aquela expressão que se usa, aí o juiz foi lá e legislou em cima de um nome que, na verdade, era um nome técnico, se referindo que era um indivíduo. Não te ouve. Tá sem o áudio. Tá sem o áudio. Foi o caso do Eireli. Eireli é empresa individual de responsabilidade limitada. Até teve um caso famoso de um juiz que pegou e falou: explique ao autor o porquê da participação do Eireli no processo. Gente, é sério, isso aconteceu. Não é piada, não é assim, é triste, mas aconteceu isso. Exato. E aí, esse é o tipo de pessoas que estão legislando. É sempre a forma mais caricata, como eu falo, né? O Brasil tenta imitar o que realmente acontece nos países que funcionam, os Estados Unidos, Reino Unido e outros países, mas sempre é uma forma caricata, porque dentro disso existe o jeitinho brasileiro. Tem algumas experiências que eu passei da última vez que eu fui no Brasil, me convidaram para falar numa classe do 10º período de psicologia ou direito? Não, foi direito. 10º período de direito de uma universidade no Rio de Janeiro. E assim, eu assistindo as coisas que se passam aqui nos Estados Unidos, assim, quando eles iam peitar, o assunto era referente ao meu livro. Eu esperava que os caras viessem para cima de mim com tudo, assim, pô, o que você está falando? 10º período de direito de uma universidade do Rio de Janeiro. Os caras não sabiam nada que eu estava falando, não tinha ideia, a maioria das pessoas que não estava do que eu estava falando. Eu não tô falando isso de forma para denegri-los, eu não estou falando isso, mas sim para ver o nível de aprendizado referente a esse curso de direito no Rio de Janeiro, né? E aí a gente percebe que, na verdade, a gente vai ser liderado por um bando de cego, né? E quando um cego guiando o outro, todo mundo vai dar no buraco. E aí a gente vê esses advogados sem nenhuma base, nem que seja filosófico, que seja, assim, para complementar, eles não tendo nenhum tipo de iniciativa referente aos ditames que estão acontecendo. Eu também conheço advogados que cresceram comigo na igreja, que tem a fundamentação que eu tenho. No entanto, hoje eles defendem que a gente tem que lutar contra os antidemocráticos. Agora que isso aconteceu, inclusive a gente tem um grupo, a gente estava conversando sobre isso ontem, agora que eles estão acordando. Acordando agora? Nesse momento, já faz quantos anos que isso está sendo instalado? Desde quando? 2017, 2019? E aí a gente entra no que o Temer falou. Quem é o Temer para dizer que Bolsonaro... Claro que o ex-presidente não tem nenhum motivo para ser preso. Novamente, foi criada uma narrativa em cima de uma ilusão dessa administração aí que tomou o poder e, consequentemente, quer dizer que ele não tem nenhum motivo para ser... É óbvio, isso é óbvio. Só como o Diogo diz, a desmídia e na democracia, tudo pode acontecer. E aí a gente tem que ficar dançando conforme a música, fazendo comentários do óbvio, sabe? Aí tudo se torna subjetivo. A subjetividade agora está guiando o Brasil para o buraco, simplesmente. Obrigado, Rafael, pelo comentário. Vou passar para o Papini. Não, eu já tinha feito comentário antes, na verdade. Assim, eu estou preocupado hoje. Não, eu não estou preocupado só com o Bolsonaro, estou preocupado, sabe com o quê? Com a ação que eu defendo. Um restaurante. Assim, eu estou preocupado com o momento que vai chegar, aonde o juiz vai falar: olha, teu telefone está grampeado, você não pode falar com o advogado da outra empresa. É muito comum isso no empresarial, tá? Você defender 3 advogados defendendo 3 pessoas jurídicas diferentes. Ou vocês acham que isso vai parar apenas no STF? Você acha que o STJ não vai olhar e falar: pô, tô com inveja desse poder?
Outro dia, em Maceió, um juiz mandou prender um jornalista, que se excedeu nos comentários até, mas está no papel dele, né, do exercício de liberdade de expressão. O juiz pegou e falou, inclusive, com fundamento na jurisprudência do ministro Alexandre de Moraes, determino a prisão do jornalista. Era uma jornalista mulher. Determina a prisão da jornalista, uma senhora de 70 anos de idade, agora não lembro o nome dela, mas vocês devem ter visto, tá? Porque ela está praticando o ato antidemocrático. Quer dizer, isso não vai parar, gente. Ah, não, é o STF. Não, não. Vai descer para o STJ, para o TST, para o STM, depois vai cair para os TJs, depois vai cair para os TRFs, e depois vai chegar na primeira instância. Vai chegar uma hora, e não está muito longe esse momento, vai chegar uma hora que a gente vai começar a ter medo de juiz de primeira instância. Agora, eu queria pegar um gancho, que eu estava com esse assunto anotado, sobre o que o Rafael Sanzio, eu ia falar Rafael Satie, sobre o que o Rafael Sanzio falou, eu acho, eu vou sair um pouquinho, quer dizer, eu estou voltando a 3 pautas atrás, antes da minha internet ter caído. Eu acho que a forma como essa ditadura tem evoluído e a forma como ela tem evoluído muito rapidamente não é sustentável a longo prazo. Eu tenho certeza que ela vai cair. Porque, assim, vamos lá, para uma ditadura dessa ser sustentável a longo prazo, a gente está falando, já que a gente está dando exemplo aqui do arquipélago Gulag, do artigo 58, do Código Penal Soviético e por aí vai, a única forma de você tornar uma ditadura dessas sustentável a longo prazo é matando de 5 a 20 milhões de pessoas. Eu acho que isso não acontece no Brasil. Fora isso é assim, eu acho que vai cair de podre muito mais rapidamente que imaginamos. Tá? Você vê alguma articulação, Papini? Eu não estou vendo articulação. O que eu vejo assim, é um conhecimento mínimo de história, entendeu? Assim, eu não tenho uma informação, não, porque o fulano está falando. Às vezes o motivo pelo qual cai é tão singelo. Por exemplo, foram pegar o notebook do Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro pegou e falou, não vai pegar porque não está no mandado. Basta alguém peitar com autoridade moral, não estou nem falando com autoridade jurídica ou com autoridade legal, basta alguém peitar uma ordem legal dessas com autoridade moral e esse movimento começar a se replicar, as ditaduras muitas vezes, várias vezes acontece. Olha, tem um exemplo que eu acho ótimo, tem um documentário, como as coisas acontecem por microatos. Tem um documentário que mostra a queda do Muro de Berlim, na Alemanha. Daí tem um ministro de Estado que ele está explicando que as fronteiras do Muro de Berlim serão abertas, tal, isso na Alemanha Oriental. E, de repente, o jornalista fala, e a partir de quando as fronteiras serão abertas? O ministro não tinha resposta e ele pegou e falou, a partir de agora. Quando ele falou a partir de agora, todas as pessoas que estavam na palestra, que estavam lá naquela entrevista, saíram correndo. Sabe aquela cena de filme de comédia, de 40 pessoas se acotovelarem numa porta onde passa 3? E, de repente, a notícia replicou, pronto, caiu o Muro de Berlim. É assim, do dia para a noite, entendeu?